aí, tá pronto pro segundo dia? Primeiro dia foi bom, mas foi só o começo. Já vai preparando aí, ó, papel, caneta e deixa o tecladão no jeito, porque hoje o pau vai quebrar. Se você tá chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Thiago Macedo e durante essa semana eu tô mostrando exatamente como que é possível você tocar teclado na igreja com resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses. Mas que tipo de resultados é possível você conseguir dentro desse tempo? É possível você sair do zero e tocar teclado bem? É possível você tocar sem depender de cifra ou papel nenhum tipo de partitura, nada disso. Criar arranjos e dedilhados que preenchem as músicas, fazer fundos musicais, fazer acordes que passam mais sentimento, improvisar, ter coordenação entre as duas mãos, tocar no tempo certo e também tocar em qualquer tom com segurança. Hoje aqui nessa segunda aula eu vou te mostrar os 5 passos que você precisa dar para poder alcançar essa evolução de 1 ano em 3 meses. Todos esses 5 passos que eu vou te apresentar aqui hoje, eu segui e todos os alunos que alcançaram essa evolução também seguiram, sem exceção nenhuma. Todo mundo que alcançou essa evolução seguiu esses 5 passos, então você já imagina a importância deles. Além desses 5 passos, eu também vou te apresentar aqui hoje exatamente como que funciona esse método que é capaz de te fazer tocar teclado na igreja com resultados de 1 ano em apenas 3 meses. Mesmo que você esteja começando do zero ou já toque há algum tempo e talvez tentou várias e várias vezes sem sucesso. Eu não só vou te mostrar exatamente como que funciona esse método, como eu também vou te passar um desafio prático aqui hoje para você poder executar. Você tá afim de tocar teclado bem de verdade? Alcançar o seu sonho de poder tocar na igreja, em casa, com a sua família e fazer a diferença com esse instrumento onde você estiver? Então faz o seguinte, pega essa aula toda para você poder evoluir do jeito certo e não continuar cometendo aqueles erros que eu te falei lá na primeira aula. Inclusive, se você não assistiu a primeira aula, pelo amor de Deus, para tudo. Você já está pulando etapa e cometendo o 4º erro. Quem assistiu a primeira aula lembra do 4º erro. Na primeira aula eu mostrei os 4 principais erros que travam a sua evolução e é só corrigindo eles que você vai conseguir tocar na igreja bem de verdade e ter 1 ano de evolução dentro dos próximos 3 meses. Depois de assistir, aí sim você vem para essa aula de hoje que vai fazer muito mais sentido, beleza? E é claro que eu não podia deixar de agradecer cada um de vocês que deixaram comentários aí no primeiro dia. Pô, recebi muitos comentários, eu fico muito feliz por todos os comentários positivos, saber que vocês curtiram a aula e o que me deixa mais feliz ainda é ver essa comunidade de pessoas realmente compromissadas em evoluir no teclado, mas não é para tocar simplesmente por tocar. Eu fico feliz de ver pessoas compromissadas em evoluir para fazer a diferença na vida de outras pessoas com esse instrumento. Em todo canto tem gente que precisa ser transformada através do nosso som e as pessoas que têm à sua volta é só você que vai conseguir alcançar. Não sou eu. É por isso que a gente junto, a gente vai muito mais longe e tem muito mais força. Agora bora quebrar tudo aqui no quadro, eu vou te apresentar os 5 passos para você alcançar essa evolução de 1 ano em 3 meses e depois a gente já volta aqui para o tecladão para a gente poder executar a prática seguindo o método teclado raiz. Vamos lá, que passos são esses? A parada é a seguinte, eu fui mentor de mais de 3.200 pessoas no último ano. Foram 3.200 pessoas que tiveram a oportunidade de aprender comigo e toda a minha equipe de perto. E dentre essas pessoas, sempre tem aquelas que mais se destacam no teclado, mesmo recebendo a mesma informação. De 10 pessoas que recebem a mesma informação, tem lá aquelas pessoas que sempre se destacam mais. O que esses alunos têm de diferente? Alguns acham que é dom, outros acham que é porque certas pessoas têm mais tempo, mas eu já te provei na primeira aula que isso aí, achar que é dom, achar que algumas pessoas têm mais tempo, isso aí é só desculpa da nossa mente. A verdade é que eles seguiram exatamente os 5 passos que eu vou te falar aqui. O mais curioso é que são passos tão simples, mas tão simples, que parecem tão óbvios que a galera deixa passar batido. Eu sempre falo o seguinte, o óbvio também precisa ser dito. E quem entendeu o que eu passar aqui agora, com certeza, sem dúvida, vai sair na frente. Você quer sair na frente? Então bora aqui comigo. O primeiro passo que você precisa dar, se você quiser ter 1 ano de evolução em 3 meses, ser um tecladista de excelência, fazer a diferença, é esse aqui, ó. Dedicação.
Eu ensino pessoas de 9 até 80 anos de idade e um dos fatores que mais destacam os bons alunos, os verdadeiros raízes, é a dedicação. Para você ter noção do poder disso, alunos de 30, 40, 50 anos de idade que se dedicam, simplesmente fazem o que precisa ser feito, sem reclamar, sem desculpas, têm resultados melhores algumas vezes que os alunos mais novos de 20 anos. Na teoria, quem é mais novo tem mais facilidade, mas o que manda não é a idade, é isso aqui, ó, a dedicação. Eu já vi alunos de 15 anos que têm um baita potencial, mas preguiçoso, ou seja, ficou estagnado. Você pode ter toda a teoria do mundo na sua frente, inclusive você pode saber tudo do teclado na teoria, mas é na prática aqui, ó, mão na massa, que a gente vê quem está disposto a se dedicar, quem está disposto a ser um tecladista raiz de verdade, fazer a diferença através do teclado. Você precisa investir em você primeiro e vencer a procrastinação para ter os resultados que você quer, para que dentro de 3 meses você consiga os resultados que você não teve em todos os anos anteriores. E talvez você ainda acha, pô, mas será mesmo que eu consigo em 3 meses ter resultados que em todos os anos anteriores, talvez você que já toca, eu nunca tive? De fato, você consegue e você vai entender melhor aqui durante o dia de hoje, mas sem isso aqui não vai. Se você fizer as mesmas coisas de sempre, você vai sempre ter os mesmos resultados. Isso aí é lógica. Quer ter resultados diferentes? Então, faça coisas diferentes. Se dedique, porque ó, o tempo voa. E para você que já tentou outras vezes, mas tá meio desanimado hoje, desacreditando de você mesmo, o 4º e o 5º passo que eu vou te falar aqui vão te ajudar demais. Mas Thiago, por que você tá falando desses passos? Por que você já não vai direto ensinando uma coisa na prática aqui pra gente? Gente boa, sabe por que eu tô te passando tudo isso aqui? Vai ter gente que vai negligenciar, mas se você pegar isso aqui, você vai sair na frente, porque o que eu vou te apresentar aqui hoje não é milagre, é método. Não é milagre, todo dia, nem que for um pouquinho, mas você tem que ficar. Eu achei que era tão difícil e tá mais claro. Eu cheguei no meu objetivo. E para você seguir esse método, exige a sua parte. Eu vou te entregar o caminho que você precisa, mas você precisa fazer a sua parte. E tem uma parada dentro de você que eu chamo de potencial. Só que você não está explorando hoje nem 10% daquilo que você é capaz. E o meu objetivo aqui hoje é que você saia entendendo que é muito mais simples do que você imagina e não só saia com a informação na sua mente, mas saia já executando algumas coisas que eu vou te passar na prática hoje. O segundo passo é esse aqui, ó. Disciplina. Responde para mim, o que vale mais? Você estudar 3 horas em um só dia ou então 3 vezes na semana? 3 vezes na semana que você tira ali um tempo com o teclado e estuda 3 horas maçante, ou você estudar 30 minutos, porém todos os dias? O que você acha que vale mais? 3 horas ali direto, um dia ou 2, 3 vezes na semana, de vez em quando, ou 30 minutos por dia de forma constante durante a semana. Para destravar os resultados de um ano de estudos em 3 meses, você precisa fazer da prática com o teclado um hábito. Foca nessa palavra, hábito. E um hábito, não sei se você sabe, mas só tem como a gente construir um hábito se a gente faz todos os dias. Só que tem muita gente que é radical demais e já quer pegar um monte de coisa para fazer de uma vez e aí fica lá na frente do teclado um tempão. Eu já fui assim, só que isso não funciona. Você precisa de pouco, porém todo dia, tijolo por tijolo. É igual tomar café da manhã, agora você vai entender. Todo dia você acorda, toma seu café da manhã, ou às vezes, se você não toma café da manhã, pelo menos escovar o dente. Você escova, né, gente boa? Porque ninguém aguenta você ficar com um bafão de onça na frente desse, né? Mas é o seguinte, todo dia você não escova o dente, é um hábito, já não se torna cansativo, faz parte da sua rotina. Você não calcula o tempo que você vai gastar para escovar o dente, por exemplo. Se você fizer a mesma coisa com o teclado, construir um hábito, quando você for tocar na igreja, você vai ver o resultado daqueles poucos minutos por dia. E quando tá dentro da sua rotina, dentro do seu hábito, já vai ficar automático. Você fala, opa, vou acordar, vou tomar aqui meu café da manhã, vou praticar um pouquinho de teclado, vou trabalhar. Vamos supor, já vai ficar automático. Você não gasta muita energia. E aí fica prazeroso. Eu tenho casos de alunos, por exemplo, que não acreditavam o quanto que esses poucos minutos por dia dão resultado. Se liga só num deles aí. O fato de você ter que pegar o teclado todos os dias, isso faz toda a diferença, coisa que eu não acreditava muito.
Você já entendeu isso? Bora pro terceiro passo. O terceiro passo que você precisa saber antes da gente entrar na prática é esse aqui, ó. Foco. Anota uma coisa aí, ó. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Você precisa ter foco no seu objetivo e saber exatamente aonde você quer chegar. Mas por que isso, Thiago? É o seguinte, não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Nosso cérebro não gosta de gastar energia com coisa nova. É batata. A primeira coisa que o seu cérebro vai fazer quando você estiver aprendendo algo novo é colocar um monte de barreiras para você não continuar no caminho e chegar até o destino final. Primeira coisa, você tem um objetivo, seu cérebro vai falar: você não é capaz, você não consegue, vai gastar muita energia, isso aí é coisa de gente boba, vai colocar um monte de barreira e aí vai te deixar mais longe do seu destino final. Por quê? Porque ele é preguiçoso. E sabe por que acontece isso? Porque o nosso cérebro é carnal. Mas lembra lá daquela passagem na Bíblia que está em Romanos? Fala assim, a gente não vive pela carne, e sim pelo Espírito. É o Espírito Santo que conduz a nossa alma, que são as nossas vontades, a nossa energia, e a nossa alma vai conduzir o corpo, que é a carne. Você vive parando nas dificuldades? Começa uma coisa e não termina? Isso acontece porque você inverte essa ordem. Em vez de você deixar o seu espírito conduzir a sua alma e depois conduzir o seu corpo, você deixa o seu corpo falar mais alto do que sua alma e o seu espírito. O seu corpo, o nosso corpo, nasceu para obedecer. Depois que eu entendi essa parada, toda vez que o meu cérebro quer me parar e o meu corpo quer continuar na preguiça, sentado no sofá, mexendo no celular sem fazer nada, eu falo em voz alta: eu vou fazer o que precisa ser feito. Crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa ser feito. Nem todas as vezes eu tô animado para poder fazer uma aula, mas é o propósito que me move. E aí eu só mando o meu corpo obedecer e já era. Com esse tipo de atitude, eu já contorno a situação e mantenho o foco para não deixar o meu cérebro me parar. Escreve aí, ó, anota num caderno, ou então deixa nos comentários onde você quer chegar com o teclado. Você quer tocar na igreja? Você quer tocar de ouvido? Quer trabalhar profissionalmente com esse instrumento? Onde você quer chegar? Depois que você tiver clareza nisso, você vai fazer isso aqui, ó. Tampe os ouvidos para as vozes externas, não deixe o seu cérebro te parar, muito menos deixe as outras pessoas te pararem. Provavelmente ninguém tenha te falado isso, mas se a gente destrava aqui, a gente vai destravar aqui também. O quarto passo para você poder conquistar resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses é esse aqui, ó. 2 letrinhas. Fé. O que é a fé? A fé é você ter certeza daquelas coisas que você ainda não viu. Ou seja, é você ter certeza que você vai ser o tecladista ou a tecladista que você quiser, mesmo que hoje os seus olhos ainda não tenham visto. Mas tem um porém, a fé sem obras, ela é morta. Então você precisa juntar essa fé, essa certeza de que você vai conseguir evoluir no teclado para poder entregar a mensagem de Deus com esses outros passos. Junta essa fé aqui, ó, com foco, com a disciplina, com a dedicação, e juntando isso com um método que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, você vai poder se tornar aquele tecladista ou aquela tecladista que toca livre, sem medo de errar, sem vergonha e com um som bonito, um tecladista que sabe o que faz. Se você tem essa certeza de que você vai se tornar esse tecladista ou essa tecladista que você já está visualizando aí, ó, você tem essa certeza, bate no peito e fala assim: eu vou me tornar esse tecladista, eu vou alcançar o nível que eu quero, porque é para isso que Deus me chamou. Depois que você tem essa fé, essa clareza, você já está trazendo pro agora aquilo que você ainda não viu, já era. Depois é só colocar a mão na massa aqui, ó, no teclado, e daqui a pouco seus dedos estão voando. Você vai colocar a mão na massa e isso vai acontecer de fato. Dei um tiro no escuro. Eu nem acredito que eu já toquei na igreja. É pra tocar, é pra Deus, tem que ser o melhor, né? Agora o último passo e um dos mais importantes, eu vou até colocar de uma cor diferente, é esse aqui, ó. Propósito. Isso aqui, ó, o propósito é o que me move todo santo dia. E é isso aqui que vai te mover também. Quando você entende o impacto que você tem na vida de outras pessoas, você para de olhar simplesmente para você e você começa a olhar para a vida de outras pessoas também. Tudo que Jesus ensinou no tempo que ele teve aqui na Terra envolveu pessoas. Nada foi para benefício próprio. Então, se até Jesus investiu em pessoas, você também precisa enxergar o teclado aqui, ó, como algo muito maior. Você precisa assumir o seu papel de líder
alguém que faz a diferença. Você assumir o seu papel de líder e falar assim, eu sou um líder, eu sou uma líder, isso não é ser arrogante. Na verdade, isso é entender a sua própria identidade que vem de Deus. Quando você entende a sua identidade, você passa a exercer a autoridade que Ele te deu de dominar sobre todas as coisas. É só ler um pouquinho de Gênesis 1:26 que você vai entender com clareza a sua identidade e o seu propósito. Vocês nasceram para dominar sobre todas as coisas. Domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre as coisas do mar. Se Deus colocou a gente para dominar sobre a criação que Ele fez, imagina sobre esse instrumento aqui, ó, que foi o homem que fez. Você não vai dominar sobre isso? Com o teclado, você tem o poder de fazer uma pessoa sorrir. Com o teclado, você tem o poder de elevar a sua autoestima. Quando você entende o que você está fazendo, você pode ajudar a sua banda na igreja, servir no seu ministério e até mesmo dar aulas para poder ajudar outras pessoas. Você poder ajudar outras pessoas a também tocarem teclado é muito prazeroso e tem pessoas que têm esse objetivo. Mesmo que você não tenha esse objetivo hoje, com um pequeno conhecimento que você tiver prático, de experiência, alguém que entende o que está fazendo, na hora que você estiver tocando com outras pessoas, você vai poder compartilhar isso. Tem alunos meus que hoje ganham dinheiro tocando em casamentos, por exemplo. Durante muito tempo eu toquei em casamento e ó, dá para você tirar uma graninha. Enfim, tem um mundo de possibilidades. Mas imagina você ter que esperar vários e vários anos para isso acontecer. É isso que você quer? Lembre-se todo dia do seu porquê. É isso que vai te dar combustível e nada, nem ninguém pode te parar. Agora, ó, faz o seguinte, para, respira, concentra, porque eu vou te apresentar agora exatamente como que funciona o método para você alcançar resultados de um ano em 3 meses. E na hora que você tiver clareza desse método, a gente vai passar para a prática, tudo vai ficar lindo, bonito demais da conta e o pau vai quebrar. Esse método se chama método teclado raiz e ele é dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é esse aqui, ó. Organização dos estudos. É simplesmente impossível você ter resultados de um ano de estudos em apenas 3 meses sem saber o que estudar durante esse tempo. A gente já viu na primeira aula, por exemplo, que um dos fatos que fazem com que você fique vários e vários anos numa escola de música para poder alcançar o resultado que você quer e na maioria das vezes você não alcança, um dos fatos é que você tem só uma aula na semana. Para evoluir o que levaria um ano de estudos em apenas 3 meses, você vai precisar saber o que estudar e o que praticar, mas não uma vez só na semana, e sim todos os dias. Isso não quer dizer que você precisa ficar se matando de estudar horas e horas todos os dias. Não é nada disso. Ter resultados de um ano de estudos em 3 meses também não significa que você vai pegar o que você estudaria em um ano e apertar para você fazer em 3 meses. Não, quem quer fazer tudo não faz nada. Existem os assuntos e as práticas diárias corretas que você precisa para poder tocar na igreja e elas precisam ter uma ordem certa também. Eu vou te dar um exemplo aqui de como que seria a organização de estudos ideal de uma semana, por exemplo, seguindo esse método. Vamos lá, para a gente poder tocar na igreja, por exemplo, a gente precisa desenvolver uma das habilidades que é criar arranjos. Você concorda comigo? Caso contrário, você vai sempre ficar tocando aquele básico, travadão, igual um robô que só copia e não vai transmitir a mensagem que a música pede, aquele sentimento que a música pede. Então vamos lá, o tema principal aqui dessa semana, que eu vou usar de exemplo, vai ser isso aqui, ó. Arranjos. Certo? Em 3 meses a gente tem 13 semanas. Em cada semana precisa ter um tema principal. Inclusive, na terceira aula, eu vou te apresentar o exato cronograma completo dos 3 meses que você vai precisar para ter essa evolução. Mas, por enquanto, fica aqui comigo que você vai entender. Quando você pratica um assunto só na semana, você desenvolve aquele assunto com começo, meio e fim. E aí você tem tempo, por exemplo, para praticar aquilo que você aprendeu nas músicas. Você tem um prazo para poder aplicar. Não é você pegar hoje, estudar acordes, amanhã você pega uma dica de arranjo, no outro dia você pega uma dica para tocar de ouvido. Não é isso. Isso não vai te ajudar. Então você já entendeu. A organização precisa ter um tema principal na semana. Além disso, para que você consiga evoluir o que levaria um ano em 3 meses, você precisa ter as práticas diárias dentro daquele tema principal. Dentro de arranjo, por exemplo, funcionaria assim, ó, da seguinte forma. Na segunda-feira, você pratica uma técnica, por exemplo. Vou até colocar aqui, ó. Técnica
da terça e quinta invertidas. Isso aqui é uma técnica dentro de arranjo. Na terça-feira, você pratica a técnica da sétima. A técnica da sétima. Na quarta-feira, a técnica da nona. Na quinta, a técnica da quarta, por exemplo. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Pra gente entender. E na sexta-feira, uma música. Uma música com as técnicas da semana. E você deve estar se perguntando assim, Thiago, da onde que você tirou essas técnicas aí? Para você poder criar arranjos, por exemplo, você precisa dominar diferentes tipos de acordes. E existem acordes com sétima, com nona, com quarta, e foi exatamente isso que eu coloquei aqui. Eu posso fazer um acorde de sol assim, eu posso fazer um acorde de sol assim, eu posso fazer um acorde de sol assim, posso fazer um acorde de sol assim. Basicamente, as variações dos acordes me ajudam a criar arranjos. Então, por isso que eu coloquei isso aqui, beleza? E tudo que você fizer tem que ser aplicado com música. É por isso que na sexta-feira tem que ter a música. E existem também as músicas que fazem você desenvolver mais rápido. Você sabia disso? Tem música que vai acelerar a sua evolução e tem música que não, que só vai te atrasar. Tem música, por exemplo, que te faz desenvolver mais a criatividade. Outras músicas te fazem desenvolver mais a mão direita. Alinhando a organização de estudos com as músicas certas, você aumenta a sua chance de ter um ano de evolução em 3 meses. Mas, Thiago, e de segunda a domingo? Não, é só de segunda a sexta que você precisa praticar para ter essa evolução. O sábado e o domingo ele serve para caso você precise revisar alguma coisa que você estudou na semana e talvez teve um pouquinho de dificuldade a mais. Quando você tem uma organização de estudos na ordem certa, com o tema principal na semana e com as práticas diárias alinhadas, você já vai sentar na frente do teclado e já vai saber o que você precisa fazer. Você não vai precisar gastar um tempão procurando vídeo aleatório na internet. E o fato de você praticar um pouquinho todo dia vai te permitir fazer um empilhamento de micro resultados, pequenos resultados por dia. E aí a cada dia, você tendo um pouquinho de resultado, no fim de uma semana, no fim de um mês, no fim de 3 meses, você já vai ter evoluído de uma forma tão absurda que em 1 ano ou até mais com outros métodos você não conseguiria. Mas, Thiago, quanto tempo eu preciso praticar durante o dia para poder alcançar essa evolução? Isso aqui, ó. 30 minutos é o mínimo. Se você só tiver 30 minutos, tá ótimo. Se você tiver 1 hora, beleza. Nem 1h30, 2 horas seja muita vantagem. Porque chega uma hora que seu cérebro ele já está meio desgastado e a coisa não começa a render. Então, 1 hora, por exemplo, se você tiver, eu considero assim o máximo. Você estuda, depois se você tiver travado um pouquinho em alguma coisa, você para e tal, e depois você continua naquele assunto. Então até esse intervalo demais, excessivo, acaba não ajudando. 30 minutos é um tempo que eu considero ideal para você desenvolver esse hábito, desenvolver essa constância. E ao longo aqui dos dias você vai entender mais de como que é possível você ter essa evolução com 30 minutos por dia. O segundo pilar para você poder evoluir 1 ano de estudos em apenas 3 meses é esse aqui, ó. Dominar a base. Eu vou até sublinhar aqui, ó. Dominar a base. O que seria essa tal base e por que ela é tão fundamental para a gente alcançar 1 ano de resultados em 3 meses? A base é tudo aquilo que você precisa para poder tocar uma música. Por exemplo, você já viu alguma música sem notas? Quando você está tocando uma música assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Essa melodia são as notas. Eu consigo reproduzir aqui no teclado essas notas. Você viu que a mesma coisa que eu cantei, eu reproduzi no teclado, isso seriam as notas. Você já viu alguma música sem notas? Se essas notas não estão sendo tocadas no teclado, tem alguém reproduzindo com a voz. Então, eu nunca vi uma música sem notas, por exemplo. Você já viu uma música sem acordes? Por exemplo, isso aqui, ó, essa junção dessas notas formam os acordes. Eu nunca vi uma música sem acordes, por exemplo. Agora outra, você já viu uma música sem ritmo? Pô,
Quando eu tô tocando isso aqui, ó, tem um ritmo por trás, ó. 1, 2, 3, 4. Tem gente que acha que ritmo é só percussão, bateria, nada disso. Se uma música, mesmo que ela não tenha uma percussão, uma bateria, ela sempre vai ter um ritmo que vai conduzir o andamento dela. Então, eu nunca vi uma música sem notas, sem acordes e sem rítmica, por exemplo. Então, nesse caso, eu posso considerar que notas, acordes e rítmica são conteúdos de base, certo? Toda música precisa disso para poder acontecer. E dentro de notas, dentro de acordes, dentro de rítmica, dá para você aprofundar demais. Mas basicamente o que você precisa entender é que sem isso você não toca nenhuma música. E dominando a base do teclado do jeito certo, entendendo o que está fazendo, dentro de 3 meses é possível você tocar sem depender da cifra, usando só o ouvido, por exemplo, criando os arranjos que preenchem as músicas, igual eu já te falei. A base vai te permitir ter segurança no teclado. Tudo que você quiser fazer no teclado, absolutamente tudo, depende da base. Agora que você já entendeu a importância de dominar a base, vamos para a prática? Vamos colocar a mão na massa aqui? Eu vou te provar como que dominar a base na prática é fundamental para você ter resultados de 1 ano em 3 meses. Tudo isso aqui que eu te falei, como tocar de ouvido, sem cifra, criar arranjos que preenchem, todo mundo acha que é coisa mirabolante, de outro mundo e que precisa de muito tempo. E eu vou te provar que é mais simples do que você pensa. E seguindo o que eu vou te passar aqui hoje, você já vai sair dessa aula tocando uma música, mesmo que básica, mas você vai ver que esses conteúdos básicos que eu vou te passar hoje para você tocar uma música, amanhã você já vai poder criar dedilhados nela, tudo seguindo um método. Ou seja, você chegou aqui nessas aulas, talvez sem saber de nada, e com 3 dias você vai estar criando dedilhados. Tudo com base, fundamento, seguindo um método. Você já vai viver essa experiência aqui durante esses dias. Vamos lá então. Eu disse que eu ia te provar na prática como que ter resultados de 1 ano de estudos em apenas 3 meses depende da base, como que essa base é fundamental, certo? Na primeira aula eu te ensinei a escala cromática. Só que tem outros vários tipos de escala. Só que tem 2 principais no início, que é a escala maior e a escala menor. A escala maior, eu vou até escrever aqui de verde. A escala maior, ela é usada para poder formar os acordes maiores. Cortei o finalzinho aqui, mas presta atenção. A escala maior é usada para formar os acordes maiores. Então, consequentemente, você já entende que a escala menor é usada para formar os acordes menores. Beleza? Eu vou escrever aqui, por exemplo, 4 escalas. Essa aqui é a escala maior de Sol. Essa aqui é a escala menor de Mi. Você está vendo que a escala maior eu estou escrevendo de verde, a escala menor de vermelho. Vou escrever aqui também a escala maior de Dó e também vou escrever a escala maior de Ré. Então eu acabei de escrever aqui, ó, 4 escalas. Escala maior de Sol, escala menor de Mi, escala maior de Dó, escala maior de Ré. Que fique bem claro aqui agora, eu não quero que você aprenda a formar as escalas agora, não quero. Eu quero que você entenda a importância disso para te levar a ter resultados de 1 ano em 3 meses, beleza? Qual que é a importância das escalas? Vamos lá, qualquer escala que você pegar, seja a escala maior ou menor, qualquer escala, se você usar a primeira, a terceira e a quinta nota dessa escala, você tem um acorde. Então aqui, por exemplo, na escala de Sol, eu circulei a primeira, terceira e quinta, que são as notas Sol, Si e Ré. E na primeira aula eu já te falei que essas letras aqui representam a cifra, certo? O G representa o Sol, o A representa o Lá e por aí vai. Se você não assistiu a primeira aula, assiste lá. Passando aqui para o teclado, a gente tem o primeiro acorde da música que a gente vai fazer. As notas Sol, Si e Ré formam um acorde de Sol. A mesma coisa acontece na escala de Mi. Se eu circular aqui, ó, a primeira, terceira e quinta nota da escala de Mi, Mi, Sol e Si, eu tenho o acorde de Mi menor. Lembra que a escala maior forma os acordes maiores e a escala menor forma os acordes menores? Então, dá uma olhada só. Mi, Sol e Si. Na primeira aula você também já aprendeu aí, se você não sabia, a encontrar as notas. Então, Mi, Sol e Si, eu já tenho o acorde aqui
de Mi menor. E a mesma coisa acontece com essas outras escalas. Se eu pegar a primeira, terceira e quinta nota da escala de Dó, Dó, Mi, Sol, eu tenho o acorde maior de Dó. E por fim, pegando aqui a primeira, terceira e quinta nota da escala de Ré, que seria Ré, Fá sustenido e Lá, eu tenho aqui o acorde maior de Ré. Esses 4 acordes, Sol, Mi menor, Dó e Ré, serão usados para a gente tocar a música Quão Grande é o Meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Beleza? Eu vou te explicar tudo detalhado aqui para você tocar essa música. Para poder formar os acordes, inclusive os acordes com nona, que muita gente tem dúvida, aqueles acordes com número na frente, com nona, com sétima, tudo quanto é tipo de acorde que aparecer na sua frente, você precisa das escalas, que também é um assunto que faz parte da base. Mas aqui eu vou direto ao ponto para você poder entender o método. Eu vou te mostrar bem detalhado aqui a mão direita e a mão esquerda, tá? E eu já vou reforçando. Quem já sabe formar os acordes, quem já tá um pouquinho na frente, já sabe tocar, lembra de Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, tá? Então, repete aqui comigo, beleza? Sem ansiedade, que depois na próxima a gente já vai avançar um pouquinho mais. Primeiro a gente precisa passar a base. E quem não souber, tá tendo o primeiro contato com o teclado agora, só repete para começar a ter essa experiência. Lembrando que eu já reforcei que não é bom você viver copiando, mas aqui, para motivo de exemplo, só repete, você que nunca tocou na vida, para você poder ter essa experiência, beleza? Vamos lá, bem detalhado então. Vamos fazer aqui os acordes na mão direita. O meu teclado, ele é um teclado grande, ele é um teclado de 88 teclas. O seu, provavelmente, ou pelo menos da grande maioria, tem 61 teclas, que são 5 oitavas, tá? Recomendo que a mão direita você posicione aí no centro do seu teclado, nem muito agudo, nem muito grave, porque a região mais grave a gente vai usar para a mão esquerda, beleza? Então vamos lá. O acorde de Sol, revisando, ele é formado pelas notas Sol, Si e Ré, tá? Se você não sabe encontrar de cara, lembra daquela regrinha. Antes das 2 pretas tem o Dó, antes das 3 tem o Fá. Antes das 3 pretas tem o Fá, depois do Fá já tem o Sol. Posiciona o polegar no Sol, o dedo do meio, que seria o dedo 3, posiciona no Si e o mindinho no Ré. Beleza? Show de bola! A regra da mão esquerda é o seguinte, tem vários tipos de acordes que a gente consegue fazer na mão esquerda. Acorde fechado, acorde aberto, acorde misto, invertido, vários tipos de acordes, tá? Só que aqui a gente vai utilizar o acorde fechado. O acorde fechado, você basicamente pega as notas que você está fazendo aqui, ó, na mão direita, a primeira e a última, e aí você repete aqui na mão esquerda. Então a primeira é o Sol, você toca com o mindinho. A última é o Ré aqui, você vai tocar com o polegar. Você não vai fazer o mesmo acorde nas 2 mãos. Não, isso aqui produz um som amador, tá? Então você vai tirar o dedo do meio aqui e vai fazer só a primeira e a última, beleza? E sempre com as mãos próximas, nada de posição Cristo Redentor com o braço aberto. Show de bola! É assim que a gente vai fazer aqui o primeiro acorde de Sol. O segundo acorde Mi menor, polegar no Mi, dedo do meio no Sol, mindinho no Si. E a mão esquerda vem na primeira e a última. Se aqui a primeira é o Mi e a última é o Si, na mão esquerda eu coloco com o mindinho aqui o Mi e o polegar no Si. Se tiver aí um pouquinho de dúvida, pode pausar, voltar um pouquinho sem problema nenhum. Beleza? Esse é o segundo acorde da música, um acorde de Mi menor. Depois a gente tem um acorde de Dó, formado pelas notas Dó, Mi e Sol. Na mão esquerda a gente vai fazer o Dó e o Sol, sempre com as 2 mãos próximas e a posição da mão arredondada, como eu já falei na primeira aula. E o último acorde aqui, que é o Ré, polegar no Ré, dedo 3, que é o dedo do meio, no Fá sustenido e mindinho no Lá. Mão esquerda eu pego o Ré e o Lá. Mindinho no Ré, polegar no Lá.
Beleza? Esses são os acordes. Sol, Mi menor, Dó e Ré. Então aqui a gente já tem os acordes, os 4 acordes. Sol, Mi menor, Dó e Ré. Só que para poder tocar essa música e poder tocar qualquer outra música, eu preciso de quê? Eu preciso da rítmica. Cada música tem uma rítmica. E no caso dessa aqui, eu vou te explicar exatamente como que funciona essa rítmica e de uma forma bem simples. E no final de tudo, você vai entender por que você precisa dominar essa bendita dessa base para ter evolução de um ano em apenas 3 meses. Vamos lá, eu vou fazer aqui na sequência, na prática, o resultado já final e na sequência eu te explico como que eu fiz. Vamos lá. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Agora só a rítmica, vamos lá? Só contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, finalzinho, 2, termina no Sol. Aqui eu tenho acorde e rítmica, ou seja, a base que eu te falei, isso aqui é básico. O que eu fiz? Eu apliquei aqui a rítmica e basicamente a rítmica aqui dessa música é, você vai contar até 8 no Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai contar até 8 no Mi menor, no Dó você conta até 4, no Ré até 4, depois volta para o Sol 4 de novo e termina 1, 2 no Dó, 1, 2 no Ré e termina no Sol. Beleza? Bem rapidinho aqui só para dar aquela passada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Beleza? Então isso aqui é básico, só que com esse acorde e essa rítmica, você é capaz de fazer isso aqui, ó. Só com isso, só com esses acordes e essa rítmica que eu te passei, você é capaz de fazer isso aqui, ó. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei. Você viu aqui? Se você dominar a base, que é coisa que todo mundo deixa de lado, e mudar a forma de pensar, você consegue fazer arranjos de qualidade e fazer muito mais coisa, por exemplo, em menos de 3 meses. Coisa que tem muita gente que toca há vários anos, não consegue, você consegue fazer em 3 meses. E isso aqui foi só um exemplo. Eu te passei um modelo de acorde, um modelo de rítmica e eu já apliquei aqui um dedilhado. E tem gente que passa meses sem saber fazer dedilhado. Te provei como que dominar a base vai te fazer avançar mais rápido? Você já conseguiu pegar um pouquinho da prática aí? Show de bola! Agora vamos para o terceiro pilar do método teclado raiz. O terceiro pilar é esse aqui, ó. Modificar as músicas. E se tudo isso aqui que eu tô te passando já tá abrindo sua mente, já tá explodindo essa cabecinha aí, então deixa o seu joinha, clica no joinha aí para você ajudar com que esse conhecimento alcance mais pessoas, fechou? Clica aí, não custa nada e vai fazer uma baita diferença naquela galera que anda perdida por aí, igual você tava ontem. Vamos lá, modificar a música. Por que eu vou modificar as músicas se eu posso tocar igual ao original, Thiago? Como que isso vai me fazer tocar bem na igreja e evoluir um ano em 3 meses? É o seguinte, o que eu acabei de fazer aqui na prática
modificar a música Quão grande é o meu Deus. Eu poderia tocar ela muito bem igual a original. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. E isso não significa que ela ia ficar feia, só que ficar preso ao original atrasa a sua evolução. Presta atenção no raciocínio. Quando você sabe criar arranjos é uma ferramenta para você poder modificar a música igual eu fiz, certo? Quando você sabe reharmonizar, por exemplo, que é mudar os acordes de uma música, isso também é uma ferramenta para modificar a música. Dá uma olhada aqui, por exemplo, como que ficaria essa música Quão grande é o meu Deus reharmonizada, mudando os acordes. Essa música aqui tem 4 acordes e eu vou transformar ela em uma música de 6, 7 acordes, pelo menos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como esse Tem várias formas da gente modificar as músicas e quanto mais você dominar a base, mais fácil fica de você modificar as músicas. Tudo anda junto. Olha como que fica, por exemplo, se eu pegar acorde e rítmica, que eu já te provei que é conteúdo de base, só que agora outros tipos de acorde. Eu vou usar outros tipos de acorde, além daqueles que eu te mostrei, e também outra variação rítmica. Dá uma olhada. quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, esplendor de um rei. Você viu que massa? O grande lance do método teclado raiz é te permitir ter autonomia. Se você aprende, por exemplo, a fazer um arranjo para modificar uma música, depois você consegue modificar qualquer outra música que você quiser com o mesmo arranjo. E tem uma parada que todo mundo me pergunta e eu acho que já é válido esclarecer aqui. Tiago, por que você só ensina músicas cristãs? Eu te pergunto de volta, por que eu não ensinaria? É isso que eu vivo. Eu vivo as músicas cristãs. São as músicas que mais possuem variedade de estilos. Eu sei que a maioria aqui é cristão, mas se você não gostar das músicas cristãs, você pode aprender as técnicas por trás e depois você aplica onde você quiser. Quem não domina esses 3 pilares vai sempre continuar refém de tutoriais e de cifras. Mas se você dominar esses 3 pilares, você já vai ter base para modificar qualquer música que você quiser, pegar qualquer música sem depender de tutorial e de cifra, você vai literalmente fazer um arregaço. E eu vou te dar um exemplo aqui na prática, novamente, como que você, entendendo as técnicas, você pode utilizar essa mesma técnica em várias outras músicas. Lembra no cronograma que eu te mostrei aqui, numa organização de uma semana, que a primeira técnica da segunda-feira seria a técnica da terça e quinta? Eu vou te mostrar a aplicação dessa técnica aqui. Essa técnica chamada terça e quinta invertidas, eu vou te mostrar em 2 músicas diferentes para te provar exatamente isso. Modificar as músicas vai te fazer um tecladista com autonomia. E isso vai te permitir ter resultados de 1 ano em 3 meses. Dá uma olhadinha na música Oceans. Quando eu aplicar a técnica da terça e quinta, eu vou te falar. Olha aqui, ó, apliquei. De novo. É exatamente essa técnica que dá um som de dueto. E para isso eu preciso da base. Isso aqui eu só estou pegando a base de acordes e transformando em uma técnica, ou seja, aquela base eu estou usando para modificar a música. Vamos seguir. Tudo terça e quinta.
Você viu como que fica massa? Agora eu vou utilizar essa mesma técnica da terça e quinta invertidas numa outra música para te provar que quando você entende o que tem por trás, estuda na ordem certa, domina a base e depois modifica a música, você pode pegar isso e transformar qualquer música que você quiser. Inclusive essa música que eu vou pegar aqui agora é uma música que eu curto demais, chama Por Causa Dele. Presta atenção. Porque eu não paro. Mas toda vez que eu tô cansado. Inclusive essa música fala do lance do propósito que eu te falei no início. Olha a terça e quinta aqui, ó. Errei, mas deixa o som quebrar. Se você estiver tocando em igreja, você não vai parar. Terça e quinta aqui de novo, ó. Terça e quinta. Esse som de dueto é o que a técnica da terça e quinta traz pra gente. Então aqui eu dei dois exemplos básicos aqui de como que uma mesma técnica pode ser aplicada em outras músicas, bem rapidinho. Tudo seguindo esse pilar de modificar as músicas. Você precisa aprender a modificar as músicas para você parar de ficar correndo atrás de tutoriais e de cifras toda vez que você quiser aprender uma música. Vai ter música tão nova que você quer tocar que nem vai ter saído a cifra ou tutorial ainda, aí você vai esperar 2 semanas alguém ter a boa vontade de postar na internet pra você tocar. E você já sabe que ficar procurando tutoriais e cifras na internet vai te tomar um tempão. Então aqueles 30 minutos que eu te falei que você precisa estudar durante o dia, se você ficar nessa vida aí de ficar procurando tutorial, cifra, toda vez, vai passar de 1 hora fácil o seu dia e você não tem esse tempo para poder perder, né, gente boa? Você quer ficar nessa corrida de rato ou você quer acelerar a sua evolução? Você gasta 2 horas para poder aprender um tutorial, mas você só precisa de 5 minutos para aprender a criar um arranjo igual esse que eu fiz aqui, ó, que eu te dei vários exemplos, e usar essa ideia na música que você quiser. É exatamente isso que a Ângela fez. Comprei teclado com 2 semanas, na 3ª semana que eu já estava com o teclado, eu já estava tocando ela. Tenho 49 anos, estudando de casa, trabalho com crianças, dentro de casa mesmo, tomo conta de crianças. Nada, olhava a tecla preta, branca, para mim é a mesma coisa isso aqui. Não tinha diferença. Fiquei vendo as aulas, eu falei, não, pra mim não vou entrar, sempre assim do não contra. Aí daqui a pouco eu mesma quis, me interessei bastante, entrei na maratona, né, dos 3 dias, participei dos 3 dias, me apaixonei. Foi uma conquista que por muito tempo eu queria fazer e nunca fiz. Aí agora ele escuta eu tocando as músicas assim, lá da igreja e penso, nossa, que diferença. Muito diferente mesmo. Agora eu escuto alguma coisa, né? Obrigada. E o Kelme também. Eu nunca tinha tocado teclado. Minha história com o teclado foi assim, deu na ideia assim, eu quero aprender teclado. Aí eu fui lá e comprei um teclado. Aí eu fui pro YouTube, pra tentar aprender no YouTube. Aí que tá o negócio, não deu nada certo, não achei nada interessante. Aí um dia eu tava vendo no Instagram, lá passou um vídeo do Thiago lá, falando de uma maratona teclado, eu entrei. Aí eu falei, vou entrar nesse negócio pra ver. Aquele medo assim de saber se o trem era bom mesmo, como é que é. Mas eu fui e entrei na mentoria, aí eu não arrependi não, foi muito bom. A minha maior dificuldade sempre foi o negócio de agilidade, assim, com as mãos, aquele negócio meio travado, custei pra destravar as mãos, né? Thiago sabe o que eu passei, né, Thiago? Sim. Final do mês, agora dia 28, já vou tocar na igreja, já. Nunca tinha tocado. Já marquei com o pessoal lá, falei, agora eu vou entrar na cantoria também com teclado, e agora eu sei.
eles nunca tinham tocado teclado na vida. Na próxima aula eu vou te ensinar exatamente a criar um dedilhado na música com o grande, oh meu Deus, só usando os acordes, na verdade, e a rítmica que eu te passei aqui hoje. E você vai ver que ter um ano de resultados em apenas 3 meses está muito mais perto do que nunca. E eu também vou te mostrar na próxima aula algumas cositas a mais. Se prepara. Você consegue ver que tudo que eu estou te falando tem um fundamento, tem um passo a passo, tem uma clareza. Não é coisa que eu estou tirando debaixo do braço. Então presta atenção. Quando você sabe modificar as músicas, você ganha tempo. E você se torna um tecladista ou uma tecladista excepcional, que toca bonito, com segurança, dá conta do recado. Juntando isso com aquela organização dos estudos correta, além de você acelerar sua evolução, você vai saber como dominar a base e tocar de ouvido, por exemplo. Tocando de ouvido, você não depende de cifras. Tocando sem cifras, você só precisa focar em modificar as músicas. E modificando as músicas, você consegue tocar como você sempre quis. É uma ordem, é um passo a passo. Aí quando você estiver tocando lá na igreja e algum pastor ou algum irmão da igreja pedir para você tocar uma música, mesmo que talvez você não conheça aquela música, com o domínio da base e as ferramentas para você modificar as músicas, você vai conseguir tocar de boa, vai conseguir prever os acordes das músicas ali na hora e ainda fazer um arranjo top, entregando o seu melhor para Deus. Até aqui, gente boa, eu te passei os 3 pilares do método teclado raiz: organização dos estudos, dominar a base e modificar as músicas, certo? E se eu fosse te passar isso aqui tudo de uma vez, além do tempo não ser suficiente, você não iria absorver tudo. Por isso que eu decidi te passar bem dividido aqui nesses dias para você absorver, e a cereja do bolo eu vou te passar na próxima aula para você fazer bem feito. Quando você pega as coisas de forma gradual, lembra lá de uma coisinha por dia, um conteúdo por dia? Quando você pega as coisas gradual, você absorve melhor. Mas a parada é o seguinte, a essa altura, eu acredito que eu já consegui te provar que ter um ano de evolução dentro de 3 meses é muito mais simples do que muitos pensam. Ser simples não significa ser fácil, mas também não significa que é difícil. O que eu te provei é que é possível para qualquer pessoa que segue esse método junto com aqueles 5 passos. E ó, o tempo passa de qualquer jeito, o tempo voa, você já sabe disso. Mas é você que tem que decidir usar o tempo a seu favor ou continuar estagnado igual você está hoje. A verdade é que quem enxerga o teclado como algo muito difícil é só quem não tem direção. É difícil mesmo para quem fica perdido, quem não sabe o que fazer, não sabe como praticar, mas passa a ser simples para quem pratica todo dia e segue a ordem certa. E depois do simples, passa a ser fácil. O que era difícil no início, depois de 1 semana, 2 semanas, você já vai sentindo que fica mais fácil. É um processo. E infelizmente a gente vive numa geração hoje, quando eu falo geração, não é as pessoas mais novas, é as pessoas nesse ano, nessa época. Hoje a gente vive uma geração da galera que quer tudo aqui, ó, rápido, na mão, num piscar de olhos, porque a gente está acostumado tanto com o celular, a gente arrasta para cima, clica no negócio, já pausa, já faz um monte de coisa em poucos segundos, que a galera tá ansiosa e não tá querendo respeitar o processo. Mas o fato é que existe um processo e você pode ser uma pessoa madura que respeita o processo e acelera a sua evolução, ou você vai ser aquele tipo de pessoa que vive esperando um milagre e nunca vai chegar o dia que você vai estar satisfeito com sua forma de tocar. Tem gente que bate cabeça sozinho, sem saber o que praticar direito, e aí na hora que começa a vir as dúvidas, pô, como que eu faço aqui a mão esquerda? Como que eu faço aqueles arranjos? Por que esse acorde dá certo e esse não? Por que eu não estou conseguindo evoluir? Na hora que vem as dúvidas, não tem ninguém para estar do lado e ensinar de fato a pessoa como acelerar os resultados. E aí quando a pessoa caminha sozinha, não tem ninguém para poder tirar as dúvidas, não tem a ordem certa, ela acaba travando, fica no meio do caminho, fica desanimado, acha que não consegue. E o problema não está no teclado, não é o teclado que é difícil. O problema está no caminho que você escolhe seguir. Fala a verdade, é mais fácil uma criança aprender a ler e escrever quando tem alguém ali do lado, ensinando passo a passo, alguém que já sabe ler? É mais fácil quando alguém está acompanhando ela ou quando ela tenta sozinha? Você já sabe a resposta. E com o teclado não é diferente. Se você quer ter resultados diferentes, ter resultados rápidos e tocar bem de verdade, você vai precisar de um método igual esse que eu te apresentei. E mais do que isso, você precisa de uma sequência certa para você saber o que estudar e como praticar em cada dia. Você precisa saber exatamente as músicas que vão te fazer evoluir mais rápido
igual eu te falei que existem. E você precisa saber como modificar essas músicas usando as técnicas certas. O que eu te mostrei aqui hoje, quando eu modifiquei aqui e tudo mais, foi só algumas possibilidades de arranjo. E você já viu um pouquinho do arregaço que dá pra gente fazer. Agora imagina se você tiver a organização de estudos completa durante 3 meses para você saber dominar a base do jeito certo e aprender mais ferramentas. Imagina você tendo esse arsenal na sua mão. Imagina você tendo todo esse direcionamento para tocar na igreja bem de verdade, com segurança, sem perder tempo e sem ter que se dar o trabalho de bater cabeça procurando conteúdo aleatório na internet. Presta atenção aqui. Muito mais do que você ficar imaginando, você pode viver isso. Você pode viver isso e não só viver, você pode ter o meu direcionamento, todo esse direcionamento comigo e todo o meu time que já acompanhou mais de 3.200 alunos. Muitas pessoas já me chamaram essa semana me perguntando como que faz para ser meu aluno, se eu tenho algum curso, se eu tenho algum treinamento completo. Teve gente que já até me perguntou o preço, que já está querendo comprar, tem gente que já até conhece e tudo mais. E o fato é que sim, eu tenho um treinamento completo, com todo o passo a passo direcionado para você saber o que estudar e como praticar durante 3 meses, para que durante 3 meses você consiga alcançar resultados que em 1 ano de estudos você não conseguiria, ou até mais. E na verdade é muito mais do que um treinamento, muito mais do que um cursinho online. É um programa de acompanhamento. E esse programa de acompanhamento se chama Mentoria Raiz. Na Mentoria Raiz eu aplico o método teclado raiz do início até o fim. Todos esses 3 pilares que eu te falei, eu aplico lá destrinchado, dia a dia. Pensa como que seria bom para você poder praticar cada dia com o teclado e ainda ter o meu acompanhamento e da minha equipe de perto, te ajudando, segurando a sua mão. E isso não uma vez por semana, mas todos os dias, sem perder tempo. Seria bom para você? Quando eu desenvolvi a Mentoria Raiz, o objetivo não era ensinar para os meus alunos coisas rasas que se perdem, essas diquinhas que você vê por aí, coisa boba que passou 5 minutos, você já está se perdendo. Não, o objetivo era ensinar tudo que tem por trás das músicas para que o quanto antes os alunos pudessem criar uma base sólida, uma raiz mesmo de verdade no teclado. É por isso que o nome é raiz. Quando você tem uma raiz sólida, você vê as plantas, as árvores. Cara, ter uma raiz sólida já era. Depois cresce muito mais rápido e ninguém derruba fácil não. Quando eu toco fazendo vários arranjos, por exemplo, você consegue ver os meus dedos, ó. Você consegue ver os meus dedos, ouvir o meu som, mas o que você não consegue ver até chegar nesse nível é exatamente isso que eu ensino. A Mentoria Raiz é um treinamento pago, totalmente online, e todas as pessoas que você viu até agora passaram por essa mentoria. Nessa mentoria, além de aplicar esse método, eu aplico o cronograma garantido, que é o cronograma completo para você evoluir, o que levaria 1 ano, em 3 meses. E é exatamente esse cronograma que eu vou te apresentar na próxima aula. Todas as 13 semanas desse cronograma você vai conhecer na próxima aula. Eu já vou ficando por aqui e ó, presta atenção, a gente se vê de novo na próxima aula e para você poder se inspirar, eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo alguns depoimentos de alunos meus da Mentoria Raiz que eu recebi por aqui. Aquele abraço e vamos com tudo, sem parar. Antes do Mentoria Raiz, eu não sabia nada. Mal apertar as teclas do teclado. A minha evolução dentro dessa mentoria está sendo muito mais rápida do que eu imaginava. Estou aprendendo muito mais coisas com 1 mês e meio se eu tivesse numa aula particular presencial. Cada dia eu fico encantado como é que a metodologia é perfeita para quem vai começar do zero e também para aqueles que já têm conhecimento. Com um pouco mais de 1 mês, eu já estou conseguindo fazer todos os acordes, fazer arranjos, fazer dedilhados, fazer ritmos. Hoje eu aprendi também, dentro da mentoria, a vencer o medo, vencer a vergonha. Eu nunca assim imaginava que em tão pouco tempo eu aprendia tudo isso. É algo assim que vai marcar a vida de vocês. Realmente é algo impactante. Esse curso para mim foi um divisor de águas. Né, a Juliana antes do curso e a Juliana depois do curso. Gente, eu era o copiador. Você tocar sem conhecimento de nada do que você está fazendo, você fica meio perdido. Eu via as pessoas tocando e falava, meu Deus, deve ser difícil tocar dessa forma. E esse curso provou que, na realidade, basta ter a técnica certa, né? Eu tentei por algumas vezes pegar a tal da escala
E aí, como a gente sempre achava que tinha que decorar, né? Mas nunca saí do dó. Eu com 3 meses tentando fazer isso, eu larguei o teclado de lado. Depois eu fui vendo que não era a questão de eu desistir, era persistir, certo? Eu orei a Deus, pedi um direcionamento. Existia um professor que estava ensinando na igreja e existia o curso da Mentoria Raiz. E Deus me disse claramente, vai pro da Mentoria Raiz. E eu entrei e eu posso dizer que realmente foi um direcionamento de Deus na minha vida. Porque da maneira que eu aprendi durante esses meses, eu nunca pensei que eu fosse aprender tanto nesse curto prazo de tempo. E quanto tempo que você já tocava antes? Quase 15 anos, professor. Não sabia como que formava um acorde, não tinha um dedo muito solto, era bem travado. Quando você tá desse jeito aí, copiando, não tem uma identidade, as pessoas não querem tocar com você porque você não faz um som bacana, né? E nesse convite que eu recebi de domingo aí, os meninos que, quando eu comecei, nunca me chamou para tocar junto com eles. Aí agora, vendo meus vídeos que eu posto no YouTube lá, viu o vídeo da apresentação que eu fiz na igreja, ele mandou no sábado para mim. Ô, Varão, quer tocar lá na igreja com a gente? Agora tá caçando, né? Aí fui lá. Já pode cantar com a música Sabor de Mel, né, Samuca? A gente viu passar na prova e não te ajudou? Mas vale a pena.